Eu, nesse ano, estou num grande desafio pessoal e interno de reordenar a vida depois dos 2 últimos anos, aonde a gente foi levado por esse tsunami de acontecimentos e circunstâncias em que nós estivemos envolvidos. Esse começo de ano tem sido para mim um momento de reordenação em todos os sentidos, porque eu sofri, preciso confessar para vocês, sofri bastante nos últimos tempos. Talvez vocês também tenham sofrido de uma maneira diferente, mas eu acredito que todos nós sofremos de alguma forma. Lá em casa, os meus filhos retornaram para a aula normal só esse ano. Agora sim, estou estudando todo dia na escola, o período certo. Estou começando a ver a vida voltar para aquela rotina que era a gente já estava tão acostumado à rotina de antes. Mas eu também tenho tentado reordenar a minha vida exterior e a vida interior. Tem muita coisa fora do lugar e eu quero arrumar o quanto antes. Por isso, eu fui atrás de instrução, eu fui atrás de palavras para me ajudar. E eu descobri um amigo meu, professor meu, que está pregando na igreja dele, Igreja Chácara Primavera, essa série chamada Reordenar. E eu resolvi trazer isso para vocês porque tem me edificado e eu quero que edifique a vida de vocês. Eu imagino que cada um de nós também precisa reordenar certos aspectos da sua vida, porque nós vivemos nos últimos tempos um total caos e desordem. Se você não está acostumado com essas palavras, a palavra caos, ela pode ter tanto um aspecto externo, das coisas de fora, como também um aspecto interno, do lado de dentro. Do lado de fora, confusão dos elementos antes da criação. O mundo antes de Deus ordená-lo, onde Deus criar as coisas, era um caos, uma confusão, uma desordem, uma perturbação. Do lado interno, a gente pode falar que estamos um caos interno quando estamos sofrendo confusão mental, descontrole e qualquer tipo de transtorno. Caos tem a ver com desordem, falta de ordem, falta de organização, bagunça, tumulto. E também uma palavrinha muito importante, revolta. Está fora do padrão, não está obedecendo às normas. Isso também é uma desordem, uma balbúrdia. Quantos de vocês experimentaram isso nos últimos 2 anos em algum aspecto? Alguns viram uma desordem interna, outros uma desordem financeira, outros desordens de qualquer ordem, mas todos nós, se não experimentamos, nós assistimos pela TV e pelas mensagens de WhatsApp, uma grande confusão no mundo, de uma maneira que a gente nunca tinha visto antes. Pânico mundial. Você deve ter assistido, como eu assisti, pessoas morrendo de asfixia nos hospitais da Itália. Você recebeu esse vídeo no seu WhatsApp? Ficou assustado com aquilo e quando chegou no Brasil você pensou, meu Deus, o que vai ser? Nós vimos cerca de 4 mil pessoas morrendo por dia no nosso país. Nós vimos também a grande confusão da parte das autoridades internacionais e também nacionais, e também uma grande confusão nos meios de informação. A gente ficou sem saber em quem acreditar, quem está coberto de razão, quem não está, cada um com mais convicção do que o outro, numa coisa tão nova. Essa confusão tomou a vida de todas as pessoas de uma forma muito evidente, como você pode perceber aí nas imagens. Mas se ficasse só do lado de fora, tudo bem. O problema é que essa desordem e esse caos adentraram nossas vidas, interferiram no nosso trabalho, interferiram na escola dos nossos filhos e aqueles que estudam na sua universidade, interferiram na maneira como a gente adora a Deus junto em comunidade na igreja, interferiu na família, interferiu nas finanças de muitas pessoas. Vocês repararam que confusão? Lá em casa era uma confusão. Tinha 3 crianças para assistir a aula online, às vezes ao mesmo tempo. Só tinha 2 pais, mas tinha 3 crianças querendo assistir a aula ao mesmo tempo. A casa se tornou o ambiente onde a gente fazia tudo. A gente teria que fazer exercício, tem que fazer o trabalho, tem que ajudar a criança, tem que descansar. Tudo foi para dentro de casa e essa desordem não só trouxe problemas externos, mas ela também afetou muito internamente a nossa vida. Aliás, nos últimos anos, muitas instituições têm alertado sobre a dependência digital. E a dependência digital é uma tendência que foi acelerada pela pandemia.
Tem uma instituição, Family Addictions Specialist, lá dos Estados Unidos, que é especializada em ajudar pessoas viciadas. Então eles ajudam pessoas viciadas em drogas, em álcool, mas agora tem um novo tipo de vício, o vício digital. E há várias portas para uma pessoa cair nesse vício. Eu queria que você pensasse até na sua vida. Por exemplo, jogos, games, são uma porta onde as pessoas desordenadas acabam encontrando uma saída para a sua ansiedade e ficam presas no jogo. Literalmente, gente, e é considerado uma doença e precisa de tratamento para se libertar. Do mesmo jeito que um drogado precisa ir para um centro de recuperação, está surgindo centros especializados a ajudar a gente viciado em jogo. Eu estou falando isso, tem gente que fala, desse mal eu não sofro, mas eu tenho certeza que tem outros que jogam e acham que não sofrem. Você quer saber se isso está te afetando? Eu te desafio a desinstalar todos os jogos do seu celular hoje e não reinstalá-los durante a semana. Se você sofrer para fazer isso, acende a luz amarela. Acende a luz amarela. Esse é só um exemplo. Temos muitos outros. As redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, todos eles chamando a atenção. Tem gente que está viciado neles. Tem gente que sabe tudo da pessoa que segue, mas não sabe do marido, não sabe do filho, não sabe nem onde é que está, mas sabe aonde que o artista está fazendo show, sabe o que está fazendo, sabe o que está comendo, sabe o que está vestindo. Ainda para piorar, jogos de azar também estão aumentando. Antes a gente não via isso, agora toda hora que você abre alguma coisa na internet, vem a propaganda para você fazer uma fezinha, fazer uma aposta esportiva, ganhar um dinheirinho. Tem gente até querendo liberar os jogos no Brasil. Outra porta para adicção, para dependência, a pornografia. E as crianças estão tendo acesso a isso a cada vez mais cedo. Homens, mulheres, não só os homens, mas também as mulheres têm se tornado dependentes de pornografia através do mundo digital. Tem também compras. Quem é que se sente bem quando compra alguma coisa, não é? E muita gente nessa de buscar essa satisfação, compra o que não pode, com dinheiro que não tem, e isso vai gerando dependência, e vai tornando a pessoa escrava do cartão de crédito, e assim vai. É complicado, isso trouxe tanto transtorno. Tem gente que se viciou no trabalho, já não consegue perceber que está trabalhando demais, leva o trabalho para casa no seu computador, e trabalha em casa, trabalha na empresa, trabalha o tempo todo, não desliga a sua mente, e isso tem se transformado também numa adicção, num vício. Isso precisa ser tratado. Caos e confusão do lado de fora, caos e confusão do lado de dentro, caos e confusão na família, caos e confusão no indivíduo. Nós precisamos de ajuda para reordenar. E nada melhor do que a gente olhar para o primeiro capítulo da Bíblia, onde nós vemos Deus agindo e trazendo ordem no caos que era esse planeta antes dele começar a agir. Nesse capítulo de Gênesis, nós vamos encontrar 6 princípios para uma vida plena, para uma vida organizada, para uma vida onde as coisas estão no lugar. As emoções, os sentimentos, os amores, né, a rotina, o trabalho, o descanso, tudo no lugar do jeito certo. Nós vamos aprender do mestre em organização, que é o próprio Deus. Ele tem capacidade para nos ajudar a colocar as coisas no lugar e reordenar a nossa vida do jeito que ela deveria ser. A tese principal e inegociável que nós vamos ver nesse capítulo 1 é que Deus criou os céus e a terra e tudo que neles há. Deus é o criador de tudo que está acima no universo e aqui nos ares. Deus também é o criador de tudo que está aqui embaixo na terra, que a gente consegue enxergar, o que a gente não consegue enxergar. Deus criou tudo e Deus criou a tudo que neles existe. E só Deus tem poder para consertar essas coisas quando elas se estragam. E antes da gente ir para o texto, eu quero mostrar isso aqui que eu achei muito interessante. A estrutura de Gênesis. Não sei se você percebeu isso quando você leu. Alguns começaram a ler a Bíblia de novo nesse ano, então já passaram por Gênesis 1, talvez não tenha notado. Quando a gente olha para essa fala sobre o primeiro capítulo de Gênesis, a criação, a intenção não é nos dar uma norma científica de como as coisas funcionam, mas nos contar como que Deus fez as coisas na sua ordem para desfazer, naquela época, todas as ideias erradas sobre deuses falsos. Tinha gente que adorava a lua, tinha gente que adorava o sol. Com essa narrativa bíblica, foram desfeitas aquelas mitologias falsas. A intenção do texto bíblico é mostrar que Deus criou, numa ordem precisa,
tudo o que existe. Mas ele seguiu uma ideia interessante. Primeiro, nos dias 1, 2 e 3, Deus criou o cenário aonde a história iria se desenrolar. Nesse cenário, no primeiro dia, ele criou a luz e separou a luz da escuridão. E chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Percebe? Deus criou o cenário, o palco, onde seriam colocados outros personagens que a gente vai ver daqui a pouco. Primeiro, a luz e o dia. Segundo cenário, Deus criou os céus e mares. Lá ele fala que dividiu as águas acima do firmamento e as águas abaixo do firmamento. Ou seja, lá para cima, na atmosfera, e aqui embaixo, onde só existia água. Depois, no terceiro dia, Deus fez surgir a parte seca e separou a parte seca da parte molhada, chamou a parte seca de terra e a parte molhada de mares. E na terra seca começou a produzir vegetação. Tudo isso nós vimos nesses 3 primeiros dias. Ao lidar com o caos, Deus separa uma coisa de outra e lhes coloca limites. É importante que você entenda isso. Na sua vida, se há um caos, não tem como fugir dessa regra. É preciso separar uma coisa de outra e estabelecer limites. Uma vida que não tem limites saudáveis para todos os aspectos nunca vai entrar em ordem, sempre vai permanecer uma bagunça. Deus organizou, ao lidar com o caos, separando uma coisa de outra e colocando limites entre uma e outra. Depois de ter feito o cenário, Deus criou os personagens para cada cenário. Por exemplo, para atuar no dia e na noite, no quarto dia, Deus criou, vocês lembram? Os luminares. Na Bíblia de vocês, o sol, a lua, as estrelas, foram criadas no quarto dia. E foi dado para eles uma função, foi delegado a eles um papel. O sol vai governar o dia, a lua e as estrelas, a noite. Então Deus criou o cenário, depois ele cria os personagens e dá tarefa para eles. No quinto dia, Deus criou as aves e os peixes para voar nos céus e povoar os mares. Olha aí. Deus deu para eles uma delegação. Encham, multipliquem-se. Voem pela terra, encham os mares e rios. Essa foi a delegação. No sexto dia, Deus criou os animais e os seres humanos. Também foi dito para os animais para se multiplicar e encher a terra. Mas para o ser humano, além de encher a terra e multiplicar, ser fértil, Deus deu uma outra delegação muito especial. Era para o ser humano dominar e governar sobre todas as outras coisas. Então, ao lidar com o caos, Deus separa uma coisa da outra e coloca limites. Além disso, Deus estabelece tarefas, funções e responsabilidades. Ou seja, nessa série, você vai ser desafiado a separar coisas de coisas, a colocar limite no que está sobrando, mas também a assumir tarefas, a assumir responsabilidades, a perceber a sua função e fazer ela, realizar ela, seguindo o exemplo do nosso próprio Deus. Foi essa a história da criação. Em Gênesis 1:1, nós lemos aí, me ajuda onde está verde. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Lá agora abaixo do quadrado, Gênesis 2, versículo 1. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. Foi assim que Deus criou uma estrutura, fez o cenário, fez os personagens, delegou e criou tudo que habita nos céus e na terra. Vamos olhar mais de perto agora para o texto. Gênesis 1, do versículo 1 e 2, se você quiser abrir na sua Bíblia para olhar, fica à vontade. Mas está escrito assim, vamos ler todos juntos? No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e a escuridão cobria bem forte as águas profundas. E o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das... Então no começo, a terra não tinha forma, não tinha vida e era vazia. Havia só água cobrindo a face de todo o planeta, nenhuma pontinha para você pisar um pé. Só água e águas profundas. Eu estou usando aqui a nova versão transformadora e ela fala que essas águas eram profundas, isso tem muito a ver com o original. As águas na Bíblia são um símbolo de confusão, de descontrole. O mar tem essa ideia toda vez que ele é representado em algum texto bíblico. Deixa eu já te assustar mais.
Quando a gente vai ler Apocalipse, surge uma serpente do mar, um dragão emerge do mar. E esse dragão é figura de quem? Da besta, do diabo. Da onde que ele surge? Do mar. Percebe que o mar é uma fonte de confusão. Ele vem das águas profundas. Se você já leu o livro de Jó, lá pelo meio, Deus descreve um ser estranho chamado de Leviatã. Parece até um dragão, tem escamas, solta fogo, um bicho estranho. Aonde ele vive e da onde ele vem? Das águas profundas. Quando a gente olha para o começo da criação, parece que há uma batalha entre o Deus que traz ordem e a desordem das águas, dos mares, dessa confusão sem começo e sem fim. Às vezes dá para a gente perceber isso até num texto do Novo Testamento. Eu não coloquei aqui, então você presta atenção. João, capítulo 1, a gente sabe que lá está escrito o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, vocês lembram disso? Mas presta atenção no versículo 5, fala que essa palavra era a luz dos homens. E no versículo 5 diz, a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Parece que há uma batalha entre a palavra que é luz e as trevas nessas águas profundas. E nessa batalha quem venceu? A luz. As trevas não o derrotaram. Então quando a gente olha para águas profundas e escuridão, a ideia aqui é de uma batalha entre o Deus que é luz, que ordena, e todo esse maremoto que é o caos na história. Se você olhar para o profeta Isaías, capítulo 51, versículo 9, ele está falando de como Deus lutou para libertar o povo da escravidão no Egito. E ele diz assim, desperta, desperta, veste-se de força, ó braço do Senhor, acorda como em dias passados, como em gerações de outrora. Ele está clamando para Deus fazer alguma coisa na época dele, né? E ele está lembrando o que Deus fez. Não foste tu que cortaste o monstro dos mares em pedaços, que traspassaste aquela serpente aquática. Olha isso, gente. Não foste tu que secaste o mar, as águas do grande abismo, águas profundas, abismo, que fizeste uma estrada nas profundezas do mar, para que os redimidos pudessem atravessar. Então mostra Deus como um guerreiro que luta contra o caos, representado pelo mar, representado pelo abismo de escuridão. Muitas vezes, mares, oceanos, representam a multidão de pessoas rebelde contra Deus. Em alguns momentos é chamado até de Babilônia, mas é a mesma multidão de gente que vive como um caos contra Deus. Só que a história nós já conhecemos, Deus vence o dragão, Deus destrói o caos e Ele estabelece um novo mundo em perfeita ordem. Essas águas profundas são dominadas, são vencidas, bem como os inimigos que vêm dela, a confusão, ela acaba. Deus vai nos dar um mundo onde há perfeita ordem e nenhum tipo de caos novamente. Hoje nós vamos aprender sobre o princípio da ordem. E eu quero destacar aqui o meio do versículo agora. A terra era sem forma e vazia, e a escuridão cobria as águas profundas. Como eu disse, caos e escuridão demonstram essa realidade caótica. E quando a gente olha para isso aqui, não tem começo, não tem fim, né? Aonde que começa? Onde que é em cima? Onde é que é embaixo, se tudo é água? Não se percebe forma, nem propósito, nem vida no começo da história. Na escuridão também não é possível enxergar nada, não se pode respirar nas profundezas do abismo. Isso era assim, Deus arrumou. Mas no capítulo 3, o ser humano rompeu com Deus e a desordem adentrou de novo dentro da criação. Por isso, a vida tende ao caos e não para a ordem. Depois da queda, as coisas não caminham para se arrumar, as coisas caminham para se desarrumar. Concordam? Sim ou não? No mundo de hoje, desde a queda de Adão, ordem é resultado de trabalho intencional e de trabalho duro. Deixa eu dar alguns exemplos que vocês vão entender. A gaveta bagunçada não se arruma sozinha. Ou se arruma?
Se você é novo e de vez em quando chega e a sua gaveta está arrumada, não se arrumou sozinha. Eu preciso te dizer que alguém passou lá e arrumou para você. Já está na hora de você dar uma folga para essa pessoa, viu? Arrumar a sua gaveta, pelo menos. Não arruma sozinha. O quarto da bagunça. Todo mundo tem um cantinho onde vai juntando bagunça, vai juntando bagunça, vai juntando bagunça. A pergunta é, um dia ele chega lá, ele se auto-arrumou? Ou você precisa criar bastante coragem para encarar a bagunça que você juntou por meses, anos, e arrumar com muito trabalho? Estou vendo o povo só fazer aí o símbolo de risadinha aí em cima, né? Vocês sabem como é que é. Nós sabemos fazer bagunça, mas sofremos para organizar. Dá trabalho. Mesmo quem gosta das coisas organizadas, consegue admitir para mim aqui agora. Eu sei de alguns aqui que são assim, fixados em organização e limpeza. Dá trabalho ou não dá? Dá muito trabalho. Manter as coisas em ordem dá trabalho. A vida financeira não se arruma sozinha, é preciso tomar providência, buscar socorro, se formar, trabalhar, ajudar de alguma forma, é preciso encontrar caminhos. Filhos não se tornam pessoas boas instantaneamente, assistindo YouTube ou TikTok. Para você ter um filho que está no caminho certo, vai dar trabalho e ainda precisa orar muito, mas muito mesmo, porque é complicado, as coisas tendem para a desordem, para o caos. Os relacionamentos amorosos, os relacionamentos de amizade, casamento, família, tudo isso depende de trabalho, trabalho duro, porque tende à desordem, não tende à ordem. Tende a bagunçar e não se arrumar. Eu estou falando isso porque tem muita gente romântica que acredita que o melhor remédio para os problemas é o tempo. O negócio está fervendo. Não, vamos dar um tempo, depois a gente conversa, é melhor não conversar agora. E esse tempo vira 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 meses, 2 anos, 10 anos, 20 anos, nunca resolveu o problema. Mais fácil deixar para lá do que encarar. Em alguns momentos é preciso esfriar a cabeça, mas só o suficiente para chegar, encarar o problema e resolvê-lo, porque senão o caos se instala do lado de fora e do lado de dentro. Não adianta deixar como está para ver como é que fica. É uma frase que todo mundo já viu por aí. Porque se você deixar algo que está caindo do jeito que está, vai cair. Mas cai mesmo, não tem jeito. Vou continuar. Quando a gente olha para Jeremias, capítulo 4, versículo 23. Ele está vivendo numa época de crise, como nós vivemos. Crise financeira, crise política. Uma crise instalada na espiritualidade do povo. O povo estava pervertido, andando em caminhos longe do Senhor. Então, o profeta clamou dizendo o seguinte: olhei para a terra e ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus e não havia luz alguma. Isso aqui, nós não estamos falando de antes da criação, nós estamos falando de muito depois. O profeta olha para a sua situação e ele não vê esperança, ele não vê as coisas dando certo, está tudo errado, está tudo bagunçado. Ele não consegue enxergar a luz, ele não tem direção, ele não tem esperança. Ele tem a capacidade de olhar e enxergar as coisas como elas são. O primeiro passo para reordenar qualquer coisa é abrir os olhos para ver. Eu quero te convidar, antes de mais nada nesse sermão, a abrir os seus olhos para enxergar a realidade dentro e fora da sua vida. Para de fazer vista grossa para os problemas que estão aí aparecendo. Para de fazer vista grossa para as situações que você deveria encarar e resolver. Porque a questão não é se você tem caos e descontrole na sua vida. A questão é aonde está o caos e o descontrole na sua vida. Porque nós, pecadores, sabemos, por natureza, deixar as coisas saírem do controle. Nós bagunçamos as coisas. Então eu pergunto, onde está a desordem? Nos seus sentimentos, nas suas emoções, no seu relacionamento, na sua vida com Deus, nos vícios talvez que você esteja desenvolvendo, na sua vida interior, na alma, nos pensamentos, na rotina. Aonde está a desordem? Aonde está a escuridão?
Eu tenho certeza que muitos de vocês já sentiram isso, já passaram por momentos, talvez esteja passando agora, em que você não consegue enxergar qual é o próximo passo. Não está claro, não está evidente, Deus, o que eu faço? Tem momentos no casamento que a gente passa por momentos assim, né? Meu Deus, e agora, o que eu faço? Eu preciso de direção, não estou conseguindo enxergar mais. O que eu posso fazer para melhorar as coisas? Alguns de vocês enfrentam isso com filhos. Deus, eu já orei, eu já ensinei, e agora não sei mais o que eu faço. Estou no escuro. Não sei mais o que fazer. Alguns de vocês tentaram e se esforçaram para caminhar no caminho de Deus com paixão. Por várias vezes tomaram decisão de se comprometer, mas de tempos em tempos volta a fraqueza, volta a preguiça, e você se descontrola, se perde do caminho, e fica desanimado. Eu não vejo esperança, já tentei isso, já tentei aquilo, parece que nunca funciona, nunca caminha, é sempre um caos, eu sempre volto no mesmo lugar, ando 3, escorrega 4, não dá. E aí você se sente assim, desordenado, no escuro, perdido. Tenha coragem de assumir isso. Tenha coragem de ser claro sobre isso. E de perceber que essa é a realidade. E não achar que as coisas estão boas e vão melhorar. Olhe para o que está, como está. E assuma, é o primeiro passo. Quando a gente olha agora para a segunda parte daquele mesmo texto. Diz assim, o Espírito de Deus se movia, vocês, sobre a superfície das águas. É muito importante dar uma olhada nessa preposição. Aonde Deus está? No meio da confusão? Debaixo da confusão? Envolvido pela confusão, pelo caos, pela desordem? Onde que Ele está? Acima dela. Nós nos envolvemos em confusão. Nós ficamos no escuro. Deus nunca está confuso, nem perdido no escuro. Nós ficamos, sim, nós criamos essas coisas, nós nos perdemos no labirinto como ratos numa armadilha. Deus olha esse labirinto de cima e sabe nos conduzir para a saída sem qualquer dificuldade, porque Ele é Deus. Nós estamos presos no tempo. Deus é ontem, Deus é hoje, Deus é amanhã. Ele não está preso no tempo, Ele enxerga as coisas tudo no mesmo plano. E isso aqui é impressionante, meus irmãos. O Espírito de Deus se movia sobre, acima de toda aquela desordem e tinha poder para corrigir tudo do jeito certo. Deus está acima do caos e da desordem. E isso precisa entrar no teu coração para a esperança voltar aí dentro. Deus está acima dos seus problemas. Nós cantamos, né? Eu tenho fé para prosseguir, para ir além. Fé em mim? Fé nas minhas capacidades? Não, essas já mostraram que são limitadas. Eu tenho fé em um Deus que está acima disso, que já deu jeito nisso outra vez, que já trouxe ordem no meio do caos e criou um mundo perfeito. Vamos lá. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Nós estamos olhando apenas o primeiro dia da criação. Nas próximas semanas a gente olha outros dias, sempre dando uma importância diferente para outro assunto. Mas hoje vamos ficar com isso aqui, por hora. Deus estabelece ordem, primeiro, através de sua palavra. Ele disse, só disse, haja luz, e houve luz. A palavra de Deus é como uma ordem irreversível. É daqui que João tira o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo criou todas as coisas. Sem o verbo nada do que foi feito se fez, lá de João 1. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. A palavra divina tem poder para corrigir o caos e transformar as coisas. Por isso que nós estamos sentados agora para estudar a Bíblia. Não é isso, meus irmãos? Nós não estamos aqui para ouvir o pastor Edinho. Amém. Não é isso? Nós não estamos aqui para ouvir o pastor Edinho, é isso, pessoal? Não é. Porque para ouvir eu falando, é melhor vocês irem para o YouTube que tem palestrante melhor. Nós não estamos aqui por causa da minha palavra, nós estamos aqui
Pela palavra de Deus, que é irresistível, que é forte, que é poderosa e que coloca as coisas no lugar. Deus estabelece a ordem através da sua palavra. Mas não só através da palavra, Deus estabelece a ordem através da sua ação. O texto diz que ele separou. Ele não só disse haja luz, ele também separou a luz das trevas. Deus não só falou, Deus agiu. Deus pôs limites na escuridão, no mar, no caos e na morte. Se é para seguir o exemplo de Deus, primeira coisa, você precisa ir atrás da palavra dele para colocar em ordem o caos da sua vida, seja qual for o caos. É aqui que você vai encontrar respostas. É bom eu falar isso, porque hoje em dia há treinamento de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é coaching, de tudo quanto é palestrante, que te ensina a pensar direito e falar as suas palavras. E até dizem para você que as suas palavras têm isso, tem poder. Então ele te ensina a ficar repetindo, simplesmente repetindo o que você quer, porque isso vai te acontecer. Você vai atrair o sucesso através da confissão positiva e tal. A palavra que trouxe ordem para o mundo não foi a palavra de um homem, foi a palavra de Deus. Você pode estar confessando uma mentira, você pode estar confessando um desejo teu, mas se esse desejo teu não for o desejo de Deus, você pode confessar por 100 anos, você pode confessar por 1000 anos, os seus propósitos podem se frustrar, mas os propósitos de Deus nunca serão frustrados. É por isso que o nosso interesse maior não são nas palavras que nós podemos proferir a respeito de nós mesmos, nossos compromissos, nossos desejos, mas sim nos desejos de Deus, na palavra de Deus, na instrução de Deus. E aí essa palavra pode moldar o que nós desejamos, o que nós confessamos, os compromissos que nós fazemos. Nós podemos confessar alguma promessa, por exemplo, quem se sente pequeno e fraco, intimidado diante dos desafios, pode se apropriar de uma promessa bíblica que diz: Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E aí ela confessa isso, mas isso não saiu da cabeça dela, isso saiu da onde? Da palavra de Deus. É diferente, porque é uma verdade. Quem tem o Espírito Santo é capacitado, será capacitado, abençoado nessas áreas e pode crer nisso e buscar isso, mas a partir da palavra, não a partir do que os outros falam, da palavra de Deus. Isso é a primeira coisa, você precisa buscar essa palavra. Como é que está a sua leitura da palavra? O ano começou e uma das coisas que eu decidi colocar como prioridade na minha vida foi dar o primeiro momento para Deus, aonde eu vou ler a Bíblia, vou fazer o meu devocional, vou marcar os versículos que eu gostei e vou lembrar disso durante o dia inteiro. O que eu li hoje? Você sabe o que eu li hoje? Fugindo do assunto, li sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Vai vir a calhar no sermão no final. Eu li hoje. Estou na leitura aí de 600 e poucos dias, a Bíblia inteira. Não vai ser pesado, vai ser fácil. Como é que está a sua leitura da palavra? Se você quer arrumar o caos, priorize a palavra. Priorize a leitura. Eu já disse isso para vocês, meus irmãos. Então, como um pastor que quer o seu bem, eu vou dizer mais uma vez. Eu ler a minha Bíblia faz bem para mim, para o ministério, para o meu casamento, vai me capacitar para cuidar dos meus filhos, vai me capacitar como pessoa, mas vai fazer bem para mim. Você ler a sua Bíblia vai fazer bem para você. Não tem como eu ler no teu lugar. Não tem como eu dedicar no teu lugar. Só você. Lembra que eu disse que Deus estabelece responsabilidades? Deus separa e delega. Deus separou a luz da escuridão. Ele agiu. Ele colocou limites. Para a gente transformar caos em ordem, é preciso buscar a palavra, mas também é preciso colocar limites. Colocar limites naquilo que prejudica. Quando eu falei de desinstalar os jogos, eu não estava brincando não, eu estou desafiando algumas pessoas aqui a desinstalar. Faz o teste. Eu desinstalei o Facebook do meu celular, já tem uns 15 dias.
Será que alguns aqui gostariam de testar para ver como é que está a sua liberdade social? Que tal desinstalar? Só para ver como é que fica. Como é que fica o coração? Você pega o celular e fala, mas o que eu vou fazer com esse celular? Não tem mais o Facebook. Era só isso que sabia fazer. Que tal? Colocar limites naquilo que está tomando espaço demais e está trazendo desordem. Você que é pai, que é mãe, fica de olho aberto com os seus filhos. Eles não nascem sabendo das suas responsabilidades, não. Eles nascem buscando o que eles gostam. E muitas vezes o que eles gostam faz mal. Então toma muito cuidado com a quantidade de tempo que os teus filhos ficam no celular. Com a quantidade de tempo que eles ficam assistindo filmes, vídeos e outras coisas. Se eles não forem expostos à palavra em tempo, o negócio fica mais difícil no futuro. Então, pai, mãe, cuida disso. Você é tio, cuida disso do seu sobrinho, dos seus netos. Às vezes você é uma pessoa atenciosa, que é carinhosa com as crianças. O bem mais precioso que você pode dar para uma criança que você ama é mostrar para ela o quanto você ama Deus e incentivá-la a amar também. Amém, meus irmãos? Ok. Vamos lá. Vamos continuar. Então Deus disse, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e separou a luz da escuridão. Essa palavra de Deus, ela se confunde nesse texto com a própria ideia da luz. A palavra de Deus é luz. Deus disse, a luz apareceu. Aonde a palavra de Deus vem, ela ilumina. Se a gente voltar para João, capítulo 1, versículo 4, nós lemos agora há pouco, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. No verbo de Deus estava a vida, e esse verbo era a luz. Também no versículo 14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Está falando de Jesus encarnado. Só que aqueles discípulos que andaram mais perto de Jesus não viram apenas um homem, filho de um carpinteiro. Eles viram mais. E sabe o que eles viram? Vimos a sua glória. Glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O que é glória? Brilho, luz, esplendor. Jesus Cristo é luz, Ele mesmo diz que Ele é a luz do mundo. As suas palavras iluminam. Então buscar a palavra traz vida, para dissipar a escuridão e o caos, tanto no universo, quando Ele criou, como hoje. Essa regra continua valendo. Quanto mais você buscar a palavra em Jesus, e ler a Bíblia a partir da revelação de Cristo, mais o caos vai encontrar luz, a escuridão vai embora, e tudo vai melhorar. Porque é isso que Jesus Cristo é especializado em fazer, desde a criação do mundo. Palavra é igual luz, e os dois promovem ordem. Então Deus disse, haja luz e houve, e separou, ordenou, organizou as coisas. 10 vezes aparece aqui, e disse Deus, disse Deus. Se a gente vai para Êxodo, capítulo 20, versículo 1 a 17, o que está escrito lá, quem sabe? Obrigado. O Claudião vai ganhar estrelinha hoje, hein, Claudião? Tá? Segunda já, hein? Os 10 mandamentos. Não sabia não? Pois está lá, Êxodo capítulo 20. Depois tem uma repetição, um remake lá em Deuteronômio, né? Uma rememoração. Mas os 10 mandamentos aparecem a primeira vez em Êxodo capítulo 20, versículo 17. Mas não perde a linha. Vamos voltar lá para o começo. Deus criou o homem, a mulher, a humanidade, todas as outras coisas. Era tudo perfeito. O homem e a mulher romperam com Deus, a desordem se instalou. Se perderam do caminho de Deus e perderam a relação com Deus. Depois disso nós temos Babel. Antes disso nós temos também Gênesis capítulo 6. Deus fica extremamente decepcionado com a humanidade e resolveu destruir. Mas não destruiu todos. Preservou a raça humana e os animais através de uma família, a família de Noé. Fez com eles uma aliança. Mas a coisa continuou caminhando para a desordem. Até que houve Babel. Deus confundiu a língua, separou as nações. Só em Gênesis 12, Deus ordena a um homem, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu vou fazer de você um grande homem, um grande povo. Deus começa a reconstruir a ordem da humanidade chamando um homem
para criar um povo e a partir desse povo trazer o Messias. Ordem, uma ordem. É Deus que traz ordem através da sua palavra, do seu mandamento. A gente sabe que de Abraão vem Isaac e Jacó, os 12 patriarcas. Muitos anos se passaram, eles tiveram que fugir para o Egito, porque a terra onde eles viviam passou por uma grande seca. Esse mundo é instável, desordenado, e eles tiveram que fugir para lá para sobreviver. Lá eles se instalaram, foram protegidos por José, um dos filhos mais novos de Jacó, lembram disso? Só que eles se multiplicaram e foram oprimidos pelo faraó, foram transformados em escravos por 400 anos, até que Deus levantou um homem, que foi e falou o que para faraó? Deus manda você deixar o meu povo sair. Deus agiu com grande poder, humilhou o poder de Faraó, dos deuses do Egito, tirou o povo através do abismo do mar, levou eles para o deserto, para ensiná-los a viver uma vida plena e abençoada. Deu para eles a lei. Tem muita gente que olha para a lei como algo ruim. A lei é algo bom, é a palavra de Deus que ajuda o ser humano a colocar as coisas em ordem. A lei era um presente para eles terem uma vida abençoada. Nós conhecemos Êxodo 20, de 1 a 17, como os 10 mandamentos. Mas quando a gente vai ler na Bíblia, não está escrito lá 10 mandamentos. Está escrito as 10 palavras. Palavras. A palavra de Deus dissipa a escuridão e traz ordem. São 10 palavras, como em Gênesis capítulo 1. Em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 22, Moisés já estava velho, e ele faz o povo de Israel lembrar daquelas palavras, daqueles mandamentos. Ele diz: essas foram as palavras que o Senhor falou, quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão. Eu não sei se todos tiveram já a oportunidade de ler esses textos, mas quando os 10 mandamentos, as tábuas da lei, da aliança, foram dadas para Moisés, isso aconteceu num dia especial, uma hora marcada, num lugar especial. Monte Sinai. Deus resolveu que ia encontrar com eles para entregar. Não ia encontrar com todo mundo, então era para o povo se abster de pecado, se santificar, se purificar, porque no dia seguinte iam ver as maravilhas de Deus, e escolheu lideranças para subir com Moisés no monte. Na hora marcada, Deus desceu no monte. O que aconteceu? O monte tremia, o vento zunia, as coisas estavam assustadoras, ninguém podia tocar na montanha, porque Deus estava lá e era santo, nem animal. Colocaram uma cerca, e quando chegou a hora dos representantes subirem, o que eles falaram para Moisés? Vai você, a gente fica daqui te esperando. Fogo ardia no alto da montanha, e a escuridão tomou conta, e Deus falou com eles do meio da escuridão. Isso estava na memória do povo de Israel, foi passado de pai para filho. Eles ouviram a voz saindo do meio da escuridão, como lá em Gênesis capítulo 1. Deus disse: haja luz no meio da escuridão, e a sua ordem trouxe luz. Toda a palavra de Deus traz luz até hoje. Em Deuteronômio 5, 32 e 33, está escrito assim: por isso, tenham o cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou. Moisés dando as suas últimas instruções para o povo. Vocês querem ter uma vida abençoada? Olha só. Para que tenham vida, tudo lhes vá bem, e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Parece caos isso para vocês? Ou parece uma vida abençoada? Tudo no lugar. Colheitas, família, abrigo, saúde, vida longa. É o que a gente deseja. É o que a gente quer. Nós não gostamos do caos, nós não gostamos da escuridão, nós queremos que as coisas fiquem no lugar. E Deus deu a receita, é o princípio da ordem. É preciso ouvir as suas instruções e colocá-las em prática, porque são as suas palavras que dissipam as trevas e põem ordem no caos.
próprio Jesus diz que para nós ouvirmos as suas palavras, porque elas dão vida, só Ele dá vida, e a vida em abundância. Se as minhas palavras permanecerem em mim, aliás, se as minhas palavras permanecerem em vós, e vocês permanecerem nas minhas palavras. Estou caminhando para o finalzinho, e eu queria te convidar a perceber que não é só o princípio da ordem que tenta agir nesse mundo. Nós temos também o princípio da desordem. E eu coloquei aí o símbolo do dragão, da serpente. Desde o começo da história, além do poder de Deus, que traz luz e traz ordem, há um outro poder agindo. E esse poder, ele tenta fazer que a voz de Deus seja suprimida, seja apagada, diluída, torcida, ignorada, pervertida, desmentida, evitada. Isso aconteceu com Eva e com Adão. A serpente chegou com uma conversinha estranha, perguntando se Deus tinha dito isso. Aí ela falou, não foi aquilo. Mas isso não significa isso? A serpente vem do abismo. É o representante do caos. O enganador que não parou de agir, mas continua agindo hoje. A voz dela oferece para homens e mulheres, crianças e velhos, uma ordem diferente. Soluções diferentes. Do mesmo jeito como aconteceu lá no começo, Deus disse, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, certamente vocês morrerão. O que a serpente disse? Certamente não morrerão. Ao invés disso, os seus olhos serão abertos. Deus disse, os seus olhos vão fechar. Vocês vão morrer. A serpente disse, seus olhos vão se abrir. E vocês vão enxergar o bem e o mal. De fato, o ser humano que era puro se tornou malicioso. Mas a serpente não falou nada da morte. Deus falou. Nós vimos a morte. Nós temos visto a morte. Nunca nos é fácil encarar a morte, seja de alguém velho ou de alguém novo. É uma verdade, o ser humano está morto, está separado de Deus, e depois de um tempo também a sua alma se separa do corpo, a gente enterra, a gente chora, a gente sofre, é uma verdade que se aproxima para todos nós. E ainda uma outra realidade mais assustadora, chocante, é que aqueles que não se sujeitaram à ordem divina vão ser banidos junto com Satanás para o lugar dos rebeldes, aonde vão pagar pela sua rebeldia. Em Sodoma e Gomorra, a situação rolava como está começando a rolar hoje. Cada um fazia o que queria. Cada um satisfazia os seus desejos sem qualquer limite. Sem querer saber se aquilo era bom para Deus, se era bom para o próximo. Simplesmente faziam. É assustador, meus irmãos. Toda vez que eu leio aquele texto, eu fico abismado. Deus ouviu o clamor subindo de maneira insuportável, toda injustiça, toda violência, toda perversão sexual, moral, financeira. Aquilo incomodava Deus, que Ele falou, eu vou descer, eu vou ver, e se for isso mesmo, eu vou dar um jeito. Deus coloca ordem no caos. E antes de ir para Sodoma e Gomorra, resolveu encontrar um amigo dele, Abraão. Na hora mais quente do dia, passou na frente da tenda de Abraão. Abraão viu 3 homens, ele logo percebeu que aqueles 3 homens não eram normais, havia algo especial neles. Foi lá, falou, por favor, fiquem, descansem um pouco, não é hora de vocês estarem caminhando, o sol está pino, eu vou preparar aqui um banquete, vocês comem, depois vocês vão. Posso? Recebeu autorização, foi lá, pediu a esposa dele para preparar o carneiro gordo, fez lá o pão. Os 3 comeram. E Deus disse consigo mesmo, será que nós não devemos compartilhar com Abraão o que nós estamos prestes a fazer, já que ele vai ser o pai de uma grande nação? E resolveu contar.
Eu estou indo para Sodoma e Gomorra, eu estou ouvindo falar muito mal, o clamor sobe até mim, eu vou descer e eu vou destruir a cidade. O que Abraão fez, vocês lembram? Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra, mas ele tinha um interesse em fazer isso. O sobrinho dele, a esposa do sobrinho, as filhas do sobrinho, os namorados das filhas do sobrinho, moravam em Sodoma e Gomorra. E ele pensou, meu Deus, lá vai a minha família embora. Os únicos parentes que eu tenho aqui por perto. Ele fala, não é possível, Deus, o Senhor, tão misericordioso, tão justo. Se houver 50 justos na cidade, o Senhor vai destruir a cidade inteira com os 50? Por que o Senhor não salva a cidade por amor dos 50? Deus olhou para Abraão e falou, eu vou atender o teu pedido. Se houverem 50, eu não vou destruir a cidade por amor dos 50. Abraão pensou, já tinha lá quase 100 anos, né? 50 pessoas boas, eu acho que ele não tinha encontrado 10 ainda. Ele falou, mas Deus, 50, né? E se faltar 5? Olha que esperto, gente. Se faltar 5 para completar 50, se tiver 45, o Senhor vai destruir a cidade por causa de 5. Olha o argumento, gente. Não é por causa de 5, 50 ele já tinha aceitado, faltou 5, por causa de 5. Deus falou, por amor dos 45, não destrua. Deus, desculpa, já que eu insisti, me perdoa falar mais uma vez, né? Eu sou apenas criatura falando com o Senhor, mas já que o Senhor deixou falar, me perdoa. Mas se tiver só 40, faltar 5 para 45, Deus falou, por amor, desses eu não destruirei. Ele insistiu mais uma vez, se tiverem só 30, não destruirei. Se tiverem só 20, não destruirei. Mas Deus, última vez, e se tiver só 10? Ele pensou, né? Meu sobrinho, a esposa dele, as 2 meninas lá, os 2 namorados. Deve ter uns 4 lá para completar o resto, né? Deus falou, não destruirei por amor dos 4. Os 2 anjos do Senhor desceram para a cidade, chegaram em Sodoma e Gomorra. Na realidade não eram só 2, viu? Eram 5 cidades nessa região, na planície de Zoar. Ficaram na praça, só olhando. Ló, muito parecido com seu tio, viu aqueles homens falando, vocês não vão ficar aqui na praça? Não é um lugar para vocês ficarem, eu vou receber vocês na minha casa. Levou ele para casa, foi preparar a comida para eles. Só que quando o sol se pôs, uma multidão de homens, desde mais jovem até mais velho, bateu na porta de Ló, perguntando dos caras que estavam na praça. E não é porque eles estavam querendo conhecer os estrangeiros. Eles disseram o seguinte, coloca esses 2 para fora, porque nós queremos abusar deles sexualmente. Não era um abusador, não era 2, a cidade inteira, os homens todos, jovens e velhos, desceram para lá para isso. Nós não estamos muito longe disso, gente. Aqui na José Bonifácio nós já temos um outdoor imenso, convidando você para fazer parte de um clube. Um clube onde tem mais liberdade para trocar casais, para, sabe, satisfazer os seus desejos mais selvagens. Nossas novelas não têm nenhum pudor de colocar na mesma novela, alguém tendo relação com a mãe, depois com a filha. Normal, o amor tem razões que a razão desconhece. Ló não aceitou aquilo e falou bem assim, não, vocês não podem fazer isso, são meus hóspedes. Ele pensou, como é que eu saio dessa? Olha o que ele fez, gente. Eu tenho 2 filhas, elas são virgens. Eu dou elas para vocês, mas não façam nada com os caras. Um absurdo, né? Dá vontade de pegar o Ló pela... Mas você sabe o que os caras responderam lá, os homens? Não queremos suas filhas. Nós queremos os 2 que estavam aí. E você chegou aqui, está morando em a gente e já está querendo dizer para a gente o que é certo e o que é errado? A gente faz o que a gente quer. E ameaçaram pegar Ló e fazer pior que ele, e vieram para cima.
Os 2 anjos puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. Eu fico falando, o que é uma porta naquela época para aguentar tanta gente, né? Calma. Eles feriram de cegueira todos os homens naquele instante. E eles ficaram perdidos. Vocês acham, a maldade era grande ou não era grande na cidade? Não tinha 10, gente. Não tinha 10. Para falar a verdade, você não tinha 1. Ló ofereceu as filhas para serem abusadas. A mulher de Ló, quando os anjos pegaram eles à força, corre, senão o negócio vai acontecer com vocês aqui mesmo. Vamos embora, eu não vou destruir enquanto vocês não estiverem longe. Então fujam, mas não olhem para trás, para que mal nenhum suceda a vocês. No meio do caminho, o que a mulher de Ló fez? Olhou para trás, virou uma estátua de sal. Deve estar lá muito bem escondida debaixo do mar de sal, que é o mar morto, que existe no mesmo lugar hoje. Sobrou Ló e as 2 filhas, porque os 2 genros ele chamou para ir também para fugir, não acreditaram nele, acharam que ele estava brincando. A mãe morreram. 3. Arranjaram uma caverna para morar, com medo de todo mundo. A mais velha pensou, meu Deus, o que vai ser? Não tenho mais noivo, não tem mais cidade, não tem mais lar. Queria tanto ter um filho, nosso pai não vai ter descendente. Como é que faz? Quem que vai querer a gente? Teve a brilhante ideia de embebedar o pai, se deitar com ele, e engravidar dele. Ela fez isso num dia, e a irmã caçula fez no outro. E o próprio pai engravidou as 2 filhas, e daí surgiram moabitas e amonitas. Quantos justos tinha naquela cidade, gente? Mesmo assim, Deus tirou Ló de lá e salvou ele, mas destruiu a cidade por causa da rebelião. Eu vou falar durante essa série coisas que não são politicamente corretas. Mas eu não estou preocupado com isso, porque eu devo ser claro e falar a verdade. Esse nosso planeta e essa nossa humanidade está sendo guardado para destruição. Quem não se sujeitar à ordem de Deus será destruído, como foram Sodoma e Gomorra, como foi na época de Noé. O tempo urge. Mas eu não estou falando isso para as pessoas de fora, eu estou falando isso para vocês, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Não se acostumem com a desordem. Não se permitam viver numa bagunça moral, numa bagunça nos seus pensamentos, nos seus desejos, nas suas paixões. Não se permita ter pecados de estimação. Busque a Deus com toda a paixão, busque o princípio da ordem. Ame a palavra dele, deixe a palavra dele ser a luz em qualquer área da sua vida. É dinheiro, é relacionamento, é a área sexual, são os pensamentos, o que é? Busque a palavra com paixão, para você não cair nas armadilhas da serpente. Tem gente que fala mais de política do que da palavra de Deus, está mais interessado na economia, ou acredita em soluções que não são a palavra de Deus. Nós precisamos disso, precisamos daquilo. Vocês vão ouvir isso um monte de vezes nesse ano. Não caiam na armadilha. Vocês vão ser convidados a odiar os outros por causa de filosofias, ideologias que não colocam ordem em nada. Porque desconsidera o pecado. A única palavra que coloca ordem no caos é a palavra de Deus. A solução para o pecado está em Jesus Cristo, que morreu para nos livrar do poder dele. É essa a solução, não tem outra. Eu não quero ver durante esse ano, já estou avisando antes, ninguém desprezando ninguém por opção para presidente, para deputado, para governador. Já estou avisando de antemão, porque senão eu vou ter que te alertar que você está caindo na ladainha da serpente. Você está achando que as coisas vão melhorar no nosso país quando nós tivermos o A no poder, o B no poder, quando nós somos comunistas, ou quando nós somos mais capitalistas ou mais liberais? Não! Nós precisamos de mais pessoas sujeitas ao poder de Deus. Mais pessoas com a sua vida em ordem, resolvidos, com pecados confessados, perdoados e lavados. É disso que nós precisamos para ter um país melhor. Olha para as grandes nações de hoje.
foram construídas com base em avivamento, em reforma espiritual, em gente se rendendo a Deus e buscando com paixão, de madrugada, durante o dia, milhares de pessoas se convertendo e lendo a sua palavra, ensinando para os seus filhos. Foram assim que as nações grandiosas foram construídas, e aquelas que conseguiram algum sucesso, foi copiando essas nos seus princípios e valores, que foram parar nas suas constituições, que estão sendo desconstruídas em nome das mentiras de Satanás, de novo. Me desculpa a paixão, mas é sério, é muito sério. As coisas tendem para o caos, eu não quero nenhum de vocês envolvido nisso, por isso eu te convido a ouvir a voz de Deus e buscar ordenar as coisas. Eu vou colocar aqui 4 passos, e aí a gente vai terminar. Vamos cantar mais uma música, mas eu te convido a pensar um pouquinho sobre isso. Primeira coisa, reconheça o caos e a desordem. Eu quero que você feche os olhos, por favor, e pensa um pouquinho comigo. Onde é que está o caos na sua vida? Onde é que está a escuridão? O que é que você esconde dos outros, de Deus e de si? Qual é a área da sua vida que precisa de luz? Qual é o sentimento que está escondido e que é contra a vontade de Deus? Eu quero te convidar a reconhecer que isso existe, que está errado e que pode ser consertado em nome de Jesus. Primeiro passo para lidar com o caos e a desordem é olhar e reconhecer que ele existe. Segunda coisa que eu quero te convidar a fazer, seja você cristão ou não, renda-se ao Filho. O próprio Deus disse: esse é o meu Filho amado, ouçam a sua palavra. Ele é o profeta que aponta o caminho. Ele próprio diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a vida verdadeira. A ordem da sua vida está seguindo os passos de Jesus apaixonadamente durante o ano de 2022. Por que você não sonha se aproximar de Jesus como você nunca fez na sua vida? É uma tristeza, meus irmãos, que a época de mais paixão na nossa vida é próximo da nossa conversão. E depois da conversão, muitos de nós se acostumam a ser mornos. Se acostumam orando pouco, se acostumam lendo pouco a palavra, se acostumam a deixar as coisas de qualquer jeito. Alguns de vocês, quando se converteram, amavam de paixão ler a Bíblia. Amavam orar, estar na igreja, nada te tiraria daqui. Nada, nem Covid. E com o tempo isso vai ficando fraco. Por que você não se rende novamente? Como Pedro, que teve uma segunda chance, que quando Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Tu me amas? E ele falou: Deus, o Senhor sabe. E Jesus disse para ele: siga-me, venha atrás de mim. Terceiro, submeta-se à sua palavra. Mais do que qualquer coisa, mais do que seguir o seu coração, mais do que seguir os seus sentimentos, suas ideias, siga as ideias de Deus. Leia a palavra de Deus. E a partir das instruções, coloque a sua vida em ordem. Assuma a responsabilidade de colocar em ordem. Não cabe a ninguém colocar a sua vida em ordem. É você que precisa buscar a direção de Deus e colocar a sua vida em ordem. Encara o que precisa se encarar. Para o que precisa parar. Começa o que precisa começar. E eu tenho certeza que a sua vida será abençoada.